boa tarde a todos. Estou Sofia Andrade, para quem não me conhece. Hoje venho falar de um assunto bastante pertinente, portanto, os efeitos da pandemia na saúde física e psicológica das crianças e da própria sociedade em geral. Portanto, tem a ver com um artigo que eu escrevi recentemente e que vou publicar em breve. Portanto, sabemos que a pandemia por Covid-19 trouxe importantes desafios à sociedade e às próprias famílias, com uma repercussão no comportamento e desenvolvimento infantil, cuja dimensão ainda não conhecemos na realidade. Os efeitos na saúde mental das crianças derivam de vários fatores, das preocupações face à própria doença, incerteza sobre o contágio e a própria letalidade, bem como das medidas instituídas para minimizar os seus impactos, como o isolamento e o distanciamento social. No início da pandemia, as creches e as próprias escolas fecharam de um dia para o outro, forçando, portanto, a interrupção do convívio das crianças entre si com os educadores e obrigando-as a ajustarem-se de forma abrupta às novas regras e realidades. Sabemos que o contacto físico e a própria socialização são fundamentais para o bem-estar de todo o ser humano, mas as crianças são particularmente mais afetadas e são mais vulneráveis, porque mudanças nefastas no ambiente podem condicionar negativamente o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional. Porque é que o Covid-19 e o impacto que o coronavírus trouxe na saúde das crianças pode vir a preocupar os especialistas e a própria sociedade. Um estudo que foi realizado, portanto, em fevereiro do ano passado, 2020, constatou e avaliou que os efeitos imediatos da pandemia no desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes trouxe um impacto bastante negativo. Os problemas emocionais e comportamentais mais frequentes foram, nomeadamente, a distração, a irritabilidade, o medo de que os elementos da família fossem todos contaminados e contagiados, a dependência excessiva em relação aos próprios familiares. Além disso, também existiram casos de perturbação do sono, pesadelos, falta de apetite, sintomas físicos, a própria agitação, a própria irritabilidade. A repercussão da pandemia pode ser ainda mais preocupante em crianças que sofrem de doenças do foro mental e do desenvolvimento. As mudanças súbitas da rotina diária têm consequências e podem potenciar sintomas já existentes, aumentando o risco de complicações emocionais, complicações comportamentais e do próprio relacionamento. A permanência em casa e a limitação das atividades ao ar livre podem agravar as características de agitação e impulsividade das crianças, com perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. No caso das perturbações do espectro do autismo, o isolamento social pode levar a um aumento do risco de condutas disruptivas e dificuldades no relacionamento com os pares. As crianças com necessidades educativas especiais podem necessitar de suporte adicional para se adaptarem às novas rotinas e para compreenderem, portanto, estas mudanças que se estão a efetuar. Os jovens também são mais suscetíveis, podem também desenvolver sintomas de ansiedade, a própria depressão e, em alguns casos, comportamento obsessivo ou compulsivos relacionados com a higiene e a própria desinfecção constantemente e recorrente que temos que adotar, não é? Digamos que um ambiente familiar estável é imprescindível para que as crianças criem modelos, portanto, positivos e cresçam de forma harmoniosa num meio favorável aos afetos e também à compreensão. É importante lembrar que, para além dos impactos individuais, a pandemia pode causar ou acentuar perturbações no convívio familiar e na própria saúde mental dos pais e cuidadores, condicionando, portanto, indiretamente o desenvolvimento saudável das crianças. Em muitos casos, durante o período de confinamento, os elementos das famílias foram obrigados a partilhar de forma exaustiva o mesmo espaço, agregando tarefas domésticas e profissionais
profissionais e de apoio aos filhos, realidade que potenciou os conflitos familiares e a própria negligência também. O possível aumento dos casos de violência doméstica disparou e pode prejudicar, portanto, o desenvolvimento do cérebro na infância, desde muito cedo e até a longo prazo, originando um chamado stress tóxico que evoluiu para problemas de comportamento, ansiedade e até a própria depressão. Muitas crianças estiveram privadas, portanto, dos mais próximos, nomeadamente a família alargada, nomeadamente os avós, que nos tempos que correm são fundamentais no dia-a-dia das famílias e estão presentes nos cuidados e educação dos netos. O medo da transmissão da doença aos grupos de risco originou o afastamento e condicionou negativamente estes relacionamentos habitualmente tão saudáveis, com impacto psicológico para ambas as partes. No âmbito dos problemas familiares, existe ainda o impacto que a pandemia está a ter na própria economia das famílias, as dificuldades financeiras decorrentes do desemprego e da própria perda de rendimentos pode potenciar as perturbações nas relações familiares, sendo as crianças novamente as mais fragilizadas e as mais vulneráveis. Os pais têm que ter um papel fundamental para evitar que as crianças vivam num conflito de medo, de insegurança, fobia e social e até o próprio distanciamento emocional. Portanto, é preciso estar atento a esta realidade e ter um comportamento saudável e familiar, consistente e harmonioso em casa, para que consigamos ultrapassar esta fase menos positiva nas nossas vidas. Portanto, eu fico por aqui e espero que este conteúdo tenha sido útil. Desejo-vos uma boa semana e já agora, se fizer sentido, podem compartilhar com os vossos amigos, ajudando a expandir o canal também. Despeço-me, um beijinho a todos e até para a semana.